Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui e hoje estamos aqui para o nosso segundo vídeo do projeto Revisitando obras clássicas da literatura teen. E é claro que hoje a gente vai falar sobre ele, Em Chamas, o segundo livro e segundo filme da trilogia Jogos Vorazes. Se você não tem ideia do que eu tô falando, clica aqui no izinho pra assistir o meu vídeo de Jogos Vorazes, onde eu comparo livro e filme numa proposta completamente diferente do que tem aqui no canal e muito legal. A gente vai fazer um mergulho aprofundado nessa obra, então aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e vamos falar de Em Chamas. Em Chamas sempre foi o meu livro e filme favorito da trilogia de Jogos Vorazes. Eu acho que isso já é unanimidade entre os fãs da trilogia, porque realmente é uma história onde a gente já conhece o universo e todas as consequências, todas as motivações, tudo tá ao máximo, tudo tá à flor da pele, tudo tá acontecendo no limite, os personagens estão no limite, as situações estão no limite, assim, tudo. E é claro que isso só poderia dar em uma história muito interessante. Então, se você não se lembra, em Chamas a gente vai ver a Katniss e o Peeta logo depois que eles venceram os 74º Jogos Vorazes, e aí agora eles vão viver a vida boa, não precisam se preocupar com mais nada. Mas em uma reviravolta dos acontecimentos, eles são obrigados a participar do terceiro massacre quartenário, que vai ser um Jogos Vorazes onde os antigos vencedores e vitoriosos terão que participar da arena novamente. Mas é claro que nem tudo está perdido, pois existe a luz no fim do túnel e a Katniss começa a enxergar sinais de uma possível rebelião, de um possível levante nos distritos contra a capital e o presidente Snow. Resta saber se ela vai conseguir se agarrar a essa esperança e passar por esses Jogos Vorazes que com certeza vão ser tão terríveis quanto os Jogos Vorazes passados. Eu vou falar pra vocês, não foi nada fácil fazer esse roteiro, porque com certeza o segundo filme, Em Chamas, é uma das melhores adaptações de livros que eu já vi feitas no cinema. Mas é claro que a gente vai falar daqueles detalhes, daquele pequeno momento que a gente sentiu falta. Então pega sua pipoca e vamos falar das diferenças do livro e do filme de Em Chamas. Assim como no primeiro filme, as maiores diferenças dessa adaptação com certeza estão em tudo que acontece antes da Katniss e do Peeta irem pra arena. E tendo em vista que nesse livro a gente passa muito tempo no Distrito 12 e vendo tudo que se desenrola logo após o final dos Jogos Vorazes e um pouco antes do começo dos próximos Jogos Vorazes, a gente sabe que tem muita coisa faltando aí nesse filme que poderia ter sido adicionada e que com certeza teria dado um toque muito especial. Tanto o livro quanto o filme começam do mesmo lugar. É o dia em que a turnê da Vitória vai sair, ou seja, Katniss e Peeta vão fazer uma tour por todos os distritos até chegar na capital, comemorando a vitória deles, né? Celebrando ali essa festa maravilhosa que é o final de mais um Jogos Vorazes. É claro que essa festa não é bem uma festa pra todo mundo, mas a gente já vai chegar lá. Então, primeiro de tudo, a gente vê a Katniss e o Gale conversando na floresta. No livro não é assim, a gente começa com a Katniss sozinha, mas no filme eles decidiram aumentar o tempo do Gale na tela, né? No livro a gente tem muitas lembranças da Katniss, de momentos que ela passou com ele, e ela também comenta que por ele estar trabalhando nas minas agora, é muito mais difícil de ver ele, e ela só consegue encontrar com ele aos domingos, quando eles vão caçar na floresta, que é uma coisa que eles já faziam desde o primeiro livro. Só que aqui nesse filme, a gente vai ver a Katniss e o Gale conversando um pouco antes da turnê da Vitória acontecer, até que eles decidem voltar pra cidade, e ali dentro da cidade, Gale tasca um beijo na Katniss. Momentos aí, né, porque a gente sabe que esse beijo aconteceu, e não é só a gente que sabe que esse beijo aconteceu. Katniss chega na casa dela e encontra ninguém menos do que Presidente Snow. O cara tá pistola. Ele tá pistola. E, gente, essa cena no livro e no filme, até o diálogo é igual. E é claro que o Presidente Snow vai ameaçar a Katniss nesse momento e vai mencionar que ele sabe de tudo, inclusive desse beijo que ela deu no Gale. Eu acho que o grande detalhe aí que não é mencionado no filme, mas que é relevante nos livros, é o fato de que o Gale ficou conhecido como primo da Katniss. Ele não é de fato o primo, mas a capital, né, e todo mundo que constrói as histórias que vão sendo contadas e transmitidas pra todo mundo dos distritos e na própria capital, eles
eles decidiram que seria mais fácil que o Gale fosse o primo da Katniss, que a família deles fosse relacionada de sangue mesmo, para evitar, né, as pessoas terem a ideia errada, a impressão errada de que o Gale poderia ser um interesse amoroso da Katniss, já que ele era da idade dela, ele é do sexo oposto e ele é bonito, né? O próprio Snow fala isso. E esse seu primo bonito, hein, Katniss? Mas nos filmes a gente não tem menção a isso. Eu acho que a única informação relevante que a gente pode tirar disso é o fato de que a capital realmente manipula e escreve tudo que eles querem que seja interpretado da forma que eles querem que seja interpretado. Tudo é feito nos mínimos detalhes para nada sair nunca do controle. Nesse momento também o presidente Snow comenta sobre ânimos exaltados em alguns dos distritos e que ele gostaria muito que a Katniss fosse aliada dele nesse momento em tentar conter esses ânimos, em tentar conter essa faísca, essa esperança que a própria Katniss acabou dando para eles sem querer. E aí que a Katniss fica sabendo pela primeira vez da possibilidade de um levante, né, de uma revolta, de uma revolução. E nos filmes a gente tá vendo isso desde a metade do primeiro filme. Isso significa que quando a gente chega nesse momento, a gente sabe que a Katniss está muito além do que ela consegue lidar. E o presidente Snow sabe disso, mas ele oferece para ela a chance de fazer a coisa certa, né, de ajudar e de convencer não só as pessoas da capital e não só as pessoas dos distritos, mas também o próprio presidente Snow de que ela de fato está apaixonada pelo Peeta e de que tudo aquilo que ela fez nos jogos foi um ato de amor incondicional. I'll convince them. No. Convince me. Mas tentando seguir a sua vida normal, a Katniss aproveitou antes de ir pra casa e foi acordar o Haymitch, né? Porque ele pediu pra ser acordado um pouco antes da chegada das câmeras que iriam filmar eles pra Tour da Vitória. E aí que acontece que ela acorda ele jogando um copo de água na cara dele. E essa cena é simplesmente incrível, muito engraçada e exatamente igual tanto no livro quanto no filme. Até a chegada do Peeta com um pãozinho, oferece um pão pra Katniss e o Haymitch fala: meu Deus, vocês precisam começar a aquecer esse relacionamento de vocês, porque tá tudo muito distante. Então a gente vai ali pra cena dos dois se reencontrando, né, e se abraçando, eles caem na neve, é uma coisa super fofa e romântica, mas o Peeta continua meio assim com a Katniss, né? E a Katniss, enquanto isso, tá pensando na visita do Snow e o que ela vai fazer. E ela decide nos livros que a única pessoa com quem ela pode contar, né, pra quem ela pode contar isso é Haymitch. E o Haymitch, inclusive, aconselha ela e fala que realmente vai ser complicado e que isso não é simplesmente passar por essa tour. Ela vai ter que mostrar isso, ela vai ter que mostrar esse romance com o Peeta pro resto da vida. E nos livros esse é o momento onde a Katniss percebe que ela provavelmente vai ter que casar com o Peeta. This trip doesn't end when you get back home. You never get off this train. Com certeza, um dos meus momentos favoritos entre Katniss e Peeta nesse segundo filme e segundo livro é quando eles fazem as pazes. Então eles estão brigados, né? Tá rolando ali uma situação meio chata. A Katniss explode com a F, que coitada, não tem nada a ver com a história. E aí ela vai se esconder ali, ficar no canto dela. E quem vai falar com ela é o Peeta. E aí nesse momento eles fazem as pazes e decidem ficar amigos. E aí o Peeta pergunta qual é a cor favorita dela. E essa é uma das minhas cenas preferidas, tanto do livro quanto do filme. E eu amei o fato de que eles mantiveram essa cena. Green. What's yours? Orange. Agora, um detalhe que eles não mantiveram foi o talento dos nossos vencedores. Então, todos os tributos que vencem os Jogos Vorazes precisam apresentar um talento, né? No livro, isso. E aí, eles precisam mostrar que eles são bons em alguma coisa. E a Katniss, a gente sabe que ela não é boa em nada. Ela talvez é boa em esconder os sentimentos, não falar sobre eles e provavelmente em atirar arco e flecha, que foi o que fez ela ganhar os Jogos Vorazes. Já o Peeta, por sua vez, ele é muito bom em desenho, em arte, né? A gente viu só pelo fato dele ter ficado escondido lá com camuflagem durante o primeiro Jogos Vorazes, e aí ele desenvolve isso, principalmente por trabalhar na padaria, por ter feito bolos temáticos e super bonitos pra família dele, e ele decide investir nessa carreira de artista pra mostrar o talento dele. E quando eles estão no trem, logo depois que eles fazem as pazes, o Peeta chama a Katniss pra ver os desenhos dele. E o Peeta, ele pintou cenas dos Jogos Vorazes. E a Katniss odeia a pintura do Peeta. Ela sabe que é muito bom, ela sabe que ele é extremamente talentoso, mas ela não quer reviver aquilo. E ela não entende por que o Peeta tá fazendo aquilo, por que ele tá pintando aquelas cenas, por que ele tá revivendo tudo aquilo. E o fato é que essa cena, ela não só é importante pra mostrar essa dinâmica do relacionamento dos dois, como também pra lembrar a gente e a Katniss de que o Peeta também esteve na arena, de que o Peeta também sofreu as consequências. Ele também tem pesadelos com o que aconteceu, com as coisas que ele viu, ele também ficou perturbado,
né? Ele também tem os seus próprios demônios pra lutar. E eu acho que em muitos momentos, principalmente pelo livro ser narrado pela Katniss, a gente vê tudo da visão dela, a gente acha que o Peeta é um cara de boa, ele nem ligou, ele nem passou nada, entendeu? Pra ele tá tranquilo. Mas a verdade é que o Peeta ficou tão transtornado quanto a própria Katniss, ele esteve lá dentro tanto quanto ela, e ele trouxe isso pra fora, né? Essa carga emocional, esse peso gigante. E essa cena da pintura, por mais simples que ela seja, mostra o quanto isso também afetou ele. Então eu gostaria que a gente tivesse tido essa cena, porém nos filmes a gente tem uma menção do Peeta falar que ele também tem pesadelos, que ele também lembra das coisas, e aí a gente vê a Katniss pedindo pra ele dormir com ela, e os dois têm sonhos sem pesadelos quando eles estão juntos. Não, mas pra mim é melhor acordar com uma pintura do que com uma faca na mão, diz ele. Quer dizer então que você realmente odiou os quadros? Odiei, mas eles são extraordinários. São mesmo. Eis que chegamos ao Distrito 11, que por acaso também era o distrito do Trash e da Rue, que foram dois aliados muito importantes para a vitória da Katniss e do Peeta nos Jogos Vorazes do ano anterior. A Katniss, ela tá muito emocionada e o Peeta promete fazer o discurso promete, né, pegar esse peso e fazer ele próprio. A F dá uns cartões para eles lerem e eles vão fazer o discurso, mas o Peeta muda no meio do caminho e começa a falar de outras coisas e mencionar outras situações e doa, né, oferece os ganhos deles para a família da Rue e do Trash. Isso, óbvio, não é uma coisa assim tão tranquila. A Katniss mesmo também vai acabar fazendo seu discurso. No livro a gente entende que ela não consegue falar, mas ela olha para a família da Rue e ela sabe que ela precisa falar alguma coisa, que ela precisa de alguma forma honrar a Rue, que foi uma aliada tão importante para ela. Então ela faz o discurso dela e depois que ela termina, um idoso ali no meio da população canta a música que a Rue cantava e ergue os 3 dedos. E aí toda a população ergue os 3 dedos. O que acontece nos livros é que o microfone da Katniss e do Peeta é cortado, então eles não podem mais falar nada, e eles são calmamente escoltados pra fora daquela situação, são levados pra fora e colocados dentro do Palácio da Justiça mais uma vez. A Katniss, ela lembra que ela tava meio transtornada e esqueceu as flores. Então ela e o Peeta viram para entrar de volta, né, para sair ali onde eles estavam no palco. Estaríamos seguros no interior do edifício de justiça nesse momento se eu não tivesse parado, se não tivesse esquecido as flores. Em vez disso, da zona profundamente sombreada da varanda, nós vemos a coisa toda. Um par de pacificadores arrastando o homem idoso que assobiara em direção ao topo da escada, forçando-o a se ajoelhar diante da multidão e colocando uma bala em sua cabeça. E aí a Katniss e o Peeta ficam loucos, todo mundo ouve o tiro, né? E aí o Haymitch pega a Katniss e o Peeta e leva eles para um lugar onde eles podem conversar sem ser ouvidos. Já nos filmes, as coisas são um pouco diferentes. Tudo acontece muito rápido, mas eles não escoltam os dois para fora, eles não escondem o que tá acontecendo, né? Eles não mostram o tiro enquanto eles estão ali, mas os pacificadores já começam a bater na população, já começam a impedir tudo que tá acontecendo e cortar tudo. Eles são arrastados pra fora, né? E aí eles vêm atirando na cabeça do cara pela janela. Eu acho que a grande diferença entre essas duas cenas e a forma com que ela é construída é que no livro a gente vê como a capital ainda tá tentando esconder as coisas. Eles não querem que nenhuma pessoa de nenhum outro distrito saiba que levantes estão rolando, que revoltas estão rolando, que sinais de revolta estão acontecendo. Porque isso pode ser um aumento da faísca, né? De alguma forma, a Katniss e o Peeta vão passar por todos os distritos. Então, se eles veem o que tá acontecendo, eles podem mandar essa mensagem pra frente, eles podem espalhar essa mensagem. Mas no filme, eles não têm tanto esse cuidado, porque, como a gente já comentou, as revoltas já estão acontecendo há algum tempo. Eu acho que é por isso que eles decidiram fazer de uma forma mais frenética, mais agoniante, né? Mais, enfim, mais tensa. E aí eles vão conversar e é quando o Peeta finalmente sai desse casulo dele de simplesmente aceitar tudo que a Katniss fala e fala pra ela: olha, querida, você não pode esconder as coisas de mim, porque eu fiz uma grande merda lá fora e isso com certeza piorou a situação de todo mundo. E aí a Katniss, tipo, acho que você tem razão. E aí ela e o Haymitch contam tudo pro Peeta e agora eles são de fato um grupo, né, um time, uma equipe, e eles vão fazer de tudo para convencer o presidente Snow de que a Katniss e o Peeta estão apaixonados. Voltando ao trem,
a Katniss sugere que eles se casem e o Peeta aceita, mas ele não fica muito feliz. E essa cena, né, apesar dela ser diferente, porque no livro a Katniss vai sugerir o casamento quando eles estão chegando na capital, as coisas já estão andando diferente, né? Mas a cena é exatamente a mesma. Ela sugere, o Peeta topa, mas ele fica chateado. E aí ela fala pro Haymitch, eu achei que era isso que ele queria. E o Haymitch fala, é o que ele queria, mas não dessa forma, né? Não como se fosse uma obrigação. Então a Katniss ela não entendeu nada. Yeah, sure. Let's do it. E é isso que eles chegam na capital para a grande festa que é na casa do Presidente Snow. Uma coisa é verdade tanto no livro quanto no filme, é que Presidente Snow não fica convencido pelo romance entre Katniss e Peeta. Ele não compra essa ideia e ele inclusive balança a cabeça assim negativamente, falando pra ela que os esforços dela não foram suficientes. Mas um fato é que no livro a gente tem a cena onde a Katniss fala, né, onde o Peeta pede ela em casamento e a Katniss aceita e o Presidente Snow está junto. E aí o Caesar, ele vai brincando com o Snow e o Snow ele vai mostrando esse lado mais charmoso, engraçado, divertido dele. E eu acho que no filme a gente não tem esse Presidente Snow, a gente tem um Snow que é 100% ameaçador. Mas a gente sabe que um fato importante para esse personagem é o charme. Tudo que ele consegue é com esse charme dele. Eu sinto muita falta desse traço de personalidade do Snow. É óbvio que o Snow é um personagem terrível. Eu odeio ele tanto no livro quanto no filme, mas eu acho que isso explica muita coisa, né? Uma pessoa charmosa com lábia consegue convencer as pessoas a fazer basicamente qualquer coisa. Caesar Flickerman pergunta se o presidente tem uma data em vista. Antes de marcar uma data, é melhor acertarmos com a mãe de Katniss, diz o presidente. A audiência dá uma sonora gargalhada e o presidente me abraça. Se todo o país se concentrar nisso, talvez vocês consigam se casar antes dos 30. Provavelmente o senhor terá de formular uma nova lei, digo, dando uma risadinha. Se for necessário, assim será, diz o presidente, com um bom humor conspiratório. Ah, como nós dois nos divertimos. E esse detalhe é um fato muito importante pro novo livro de Jogos Vorazes que vai sair em maio, né, no mês que vem, que vai focar no Snow jovem, com 18 anos, sendo mentor do 10º Jogos Vorazes. Então, assim, muitas coisas vão acontecer, mas o charme dele é essencial para contar essa história de como ele era um garoto meio que sem futuro e se tornou simplesmente o presidente de Panem. Eis que entra ele, um dos personagens mais interessantes e talvez o dono de um dos maiores plot twists de Jogos Vorazes, Plutarch Heavensbee. Plutarch Heavensbee é o novo chefe, né, dos criadores dos jogos, ele é o cara que tomou o lugar do Seneca Crane, e Plutarch chega e se apresenta pra Katniss ali durante a festa na casa do Snow. No livro, a gente tem um Plutarch que dança, faz alguns comentários com ela, e antes de ir embora, ele olha no relógio e ele fala assim, tá na hora de eu ir embora. E ele mostra o relógio pra ela e tem um tordo no relógio. Esse é um detalhe tão pequeno e nesse momento a gente ainda tem tão poucas verdades ali sobre a revolução, sobre, enfim, um possível levante, que a gente não faz conexão nenhuma. A gente lê, eu lembro de ler isso pela primeira vez e falo assim, que cara estranho, né? No filme, a gente tem um Plutarch que não mostra o relógio. Eu queria muito que ele tivesse mostrado o relógio, porque o relógio, inclusive, é uma dica do que seria a arena dos Jogos Vorazes naquele ano. Mas eu acho que se no filme a gente tivesse ele mostrando o tordo, teria ficado muito óbvio que ele é um agente duplo, que ele é um duas caras, que ele tá espionando a capital em prol, né, dos rebeldes. Então eu acho ok não ter o tordo no relógio, mas eu confesso que eu queria muito ter visto o relógio, porque esse momento é muito épico. E é claro que no filme eles dão um jeito de colocar o tordo em outras situações, então quando a Katniss e o Peeta estão no trem, passa bem rápido uma imagem, né, uma pichação de tordo, e aí você já começa a ficar meio tipo, Outra personagem que faz muita falta nesse livro é a Madge, que é uma das melhores amigas da Katniss, é uma pessoa que se aproxima muito dela, né, com o passar do tempo, e é uma pessoa que sempre se despediu dela. É a pessoa que nos livros deu o broche do tordo pra Katniss, e ela é importante em várias outras situações. Então, depois que eles fazem a Tour da Vitória completa, eles voltam pro Distrito 12 e vão ter um jantar ali, super importante pra comemorar e tudo mais. E nesse dia do jantar, a Katniss tá procurando a Madge e ela acaba entrando numa sala e vendo numa TV cenas do que está acontecendo no Distrito 8, onde está rolando uma grande rebelião. E isso é um aviso pro prefeito do Distrito 12, que é o pai da Madge. Como no filme ela não existe, a Katniss vê essas cenas dentro do trem, né? Quando ela vê uma sala de controle ali, ela tem
uns vislumbres do que tá acontecendo no Distrito 8, então eles preencheram essa lacuna dessa forma. Mas a Maddie é uma personagem que volta a aparecer e volta a ser importante depois, tanto quando o Gale sofre e ela leva morfina pra ele, ela é a pessoa que tem morfina, quanto depois quando a gente descobre um pouco mais sobre a mãe dela e a tia dela, que foi mandada pro segundo massacre e que era muito amiga da mãe da Katniss e que era a verdadeira dona do broche de tordo. Então, a família da Maddie, ela tá diretamente conectada a tudo isso que acontece, mas obviamente nos filmes não tinha espaço para colocar todos esses detalhes, então as coisas foram um pouco modificadas. E depois de descobrir que os esforços não foram suficientes, a Katniss começa a ter muitos pensamentos sobre fugir, sobre tentar a sorte, né, na floresta, fora do Distrito 12. E a primeira pessoa que ela convida pra fugir com ela, obviamente, é o Gale, porque quando Snow esteve na casa dela, ele ameaçou não só a família da Katniss, como o próprio Gale e a família dele. Então, tanto no livro quanto no filme, a gente tem um momento onde a Katniss convida ele pra fugir e o Gale simplesmente está puto. Ele tá super apaixonado e ele acha que vai ser meio que uma fuga romântica dos dois, até que ele percebe que a Katniss tem planos de levar o Peeta. E aí o Gale se revolta e fala que não vai fugir com ela de jeito nenhum. E quando ela comenta sobre os levantes e sobre as revoltas, o Gale se apega a isso, né? Ele acha que o Distrito 12 também é capaz de se revoltar, também é capaz de lutar contra a capital. A grande diferença é que no filme a gente tem um momento onde eles veem os carros dos pacificadores novos chegando no Distrito 12 enquanto eles estão na floresta. Enquanto que no livro, a Katniss se despede, na verdade sim, o Gale vai embora, larga a Katniss no meio da floresta, ela volta pro Distrito 12 e ela vai falar com o Hammett e com o Peeta sobre fugir. E no filme, ela não menciona a fuga pro Peeta, né? A gente não tem esse momento onde ela convida ele pra fugir, e eu acho que isso é importante porque a gente vê que o Peeta, ele tá disposto a fazer de tudo por ela, nem que seja topar fugir, mesmo que isso não seja necessariamente a vontade dele. E o Peeta topa fugir com ela, assim como ele entende quando ela diz que não quer mais fugir, que ela vai ficar ali, né? O Peeta, ele tá disposto a fazer o que for pela Katniss, e a gente sabe que o contrário não é verdade. Katniss, para um instante. Chuto um bolo de neve suja para fora da trilha e deixo que ele me alcance. O pó do carvão faz com que tudo fique com uma aparência particularmente horrível. Eu vou mesmo, se você quiser que eu vá. Só acho que é melhor a gente discutir isso com Hammett. A gente precisa ter certeza de que não vai piorar ainda mais as coisas pra todo mundo. Então, no filme, a gente tem a Katniss e o Gale voltando pro Distrito 12, e aí quando eles chegam lá, eles percebem que o antigo chefe dos pacificadores, No More, né, o cara infelizmente foi retirado do cargo à força, e a gente tem um novo chefe dos pacificadores que não está pra brincadeira. Ele começa a botar fogo em tudo que acontece ali de ilegal, ele começa a botar ordem no barraco, né, basicamente, e o Gale, ele entra no meio pra tentar proteger uma das pessoas, né, uma das cidadãs ali, e aí o cara se revolta com ele e arrasta ele pro meio da praça e começa a dar chibatada nele. No livro, as coisas são um pouco diferentes. A questão, né, o motivo pelo Gale tomar as chibatadas é porque ele estava com caça ilegal. A Katniss volta pra casa e ela tá indo pra cidade junto com o Peeta e o Hammett. E o Peeta e o Hammett veem o Gale antes da Katniss. E eles falam, não, Katniss, vamos embora. Eles tentam proteger ela, porque eles sabem que se ela visse aquela cena, ela ia se indignar, ela ia se revoltar e ela ia querer ser a Katniss, né? Fazer coisas das quais ela possivelmente se arrependeria. Mas ela acaba vendo e ela de fato vai e interrompe, assim como ela faz no filme, né? Ela entra no meio, eles levam o Gale pra casa da mãe da Katniss, e nesse momento, no livro, o Hammett comenta sobre o Distrito 12 voltar a ser como era antes, sobre as leis serem aplicadas duramente na população. E a mãe da Katniss, ela fala que ela se lembra desse momento, né? Eu acho que no livro a gente tem mais espaço pra mãe da Katniss ser uma personagem mais ativa, enquanto que no filme ela acaba sempre meio que sendo só uma pessoa que fica ali, né, nos cantos, assim, ajudando o Gale nesse momento, mas, né, ela não é tão relevante assim. Eles continuam vivendo ali no Distrito 12, depois que as coisas acontecem com o Gale, a Katniss desiste de fugir, né, e como eu disse pra vocês, o Peeta entende o lado dela, e aí ela continua indo pra floresta e fazendo as coisas que ela fazia, porque inclusive ela precisa levar comida pra família do Gale, já que o Gale tá incapacitado. E aí a Katniss vai pra floresta num dia e ela vai numa cabana que o pai dela costumava levar ela, e quando ela chega lá, essa cabana está habitada por 2 mulheres do Distrito 8. E eu acho que isso é uma das coisas que mais faz falta de fato, né? Eu acho que essa cena poderia ter tido no filme, eu realmente acho que seria uma adição legal, porque elas fugiram do Distrito 8 depois de que aconteceu uma grande revolta, e elas mostram um pão com o símbolo do tordo.
né? E elas explicam pra Katniss que a Katniss é esse símbolo da revolução. E eu acho que essa cena é importante pra Katniss começar a ter noção da importância dela, né? Do significado que ela tem como esse símbolo mesmo. E eu acho que essa cena precisava ter tido nos filmes, gente, precisava ter tido, né? E também são essas duas pessoas que mencionam pela primeira vez a existência do Distrito 13. O biscoito na sua mão, com o pássaro. Do que se trata? Pergunto. Você não sabe, Katniss? Bonnie parece estar genuinamente surpresa. Elas me reconhecem. É claro que elas me reconhecem. Meu rosto está descoberto e eu estou aqui parada nos arredores do Distrito 12, apontando uma flecha para elas. Quem mais eu poderia ser? Sei que ele combina com o broche que eu usei na arena. Ela não sabe, diz Bonnie suavemente. De repente, ela não está sabendo de nada. A gente sabe que o Distrito 13 acabou, né? Ele foi dizimado pela capital, porque ele era um distrito que estava se tornando muito poderoso e precisava ser cortado. Só que nos filmes, isso não é mencionado. Enquanto que nos livros, elas mencionam o Distrito 13, a Katniss fala, mas não tem nada lá. E elas falam assim, então, só que a capital, ela tá usando a mesma filmagem do Distrito 13 há muito tempo. Então, as pessoas começaram a perceber que aquela filmagem era reciclada, que provavelmente a capital não foi pro Distrito 13 há muito tempo. E, né, os rumores de que algo existe ali começam a aumentar. A Katniss, a princípio, ela não acredita, mas depois ela acredita tanto que ela sugere pro Haymitch essa ideia louca de revolução. Esse fato insano de que o Distrito 13 pode ser uma ajuda para os rebeldes dos outros distritos. O Haymitch, é claro, ri na cara dela. Mas Haymitch, você sabe muito mais do que você está contando, né? E é claro que para encerrar a nossa parte pré-Jogos Vorazes, a gente tem o anúncio da temática, digamos assim, né, do terceiro massacre quartenário, né, da capital. E nesse momento é anunciado que até os mais fortes são incapazes de vencer, né? E por isso que eles colocam os vencedores dos outros Jogos Vorazes. E é claro que isso inclui a Katniss, já que ela é a única vencedora do Distrito 12 viva, e ou Haymitch ou Peeta. Eu acho que no filme essa cena me quebra muito, porque o Peeta assistindo aquele anúncio completamente sozinho na sala dele é tipo assim, meu Deus, é demais pra mim. Mas a Katniss, ela primeiro surta, porque ela vai ter que voltar, e depois ela se lembra do Peeta. E aí ela vai para o único lugar onde ela sabe que ela vai encontrar ajuda, que é na casa do Haymitch. E ela não só enche a cara com o Haymitch, como ela pede pro Haymitch se voluntariar caso o Peeta seja escolhido e ir pra arena no lugar dele, porque o Peeta precisa sobreviver a esses jogos. E eu acho que isso é importante porque mostra o quanto a Katniss está desesperada para que o Peeta viva, mas não necessariamente porque ela está apaixonada por ele, mas sim porque ela sente que o Peeta é uma pessoa muito melhor e que ele não pode passar por isso de novo. E o grande fato, né, que acontece depois disso é que tanto Haymitch, Peeta e Katniss começam a treinar como carreiristas, né? Isso no livro. E eu acho que isso poderia ter tido também nos filmes, eles se preparando, porque agora eles estão indo de cabeça para os Jogos Vorazes. Eles sabem que vão ser eles. Teoricamente é proibido treinar para os Jogos Vorazes, mas ninguém impede eles, né? Então eles vão mais preparados fisicamente e aí eventualmente eles são de fato chamados. E aí não tem o que fazer, Peeta e Katniss estarão de volta à arena para o 75º Jogos Vorazes. E agora a gente vai para a parte da capital e dos próprios Jogos Vorazes, né? Assim como no primeiro livro, as coisas são muito parecidas aqui. Eu acho que essa é a parte que mais ficou parecida, apesar de, óbvio, ter um ritmo mais corrido, né? Mais acelerado no filme, porque a gente não tem tanto espaço para tudo. A primeira coisa que eu acho que deveria ter tido, assim como as duas garotas do Distrito 8, é um massacre quartenário que o Haymitch participa. O Peeta e a Katniss estão estudando os outros tributos que vão para a arena junto com eles, né? E aí eles decidem, por curiosidade, assistir o massacre quartenário do Haymitch, que foi quando ele ganhou, que tinha o dobro de tributos. Eu acho que muita gente se interessa muito por essa história, e infelizmente ela não foi mencionada nos filmes, eu acho que poderia ter sido. Eu ainda aguardo um spin-off só do massacre quartenário do Haymitch, acho que faria sucesso. Inclusive tem um vídeo, né, um fan-made, que conta a história do massacre. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês assistirem, porque é muito legal, é muito bem feito também. Mas o que a gente descobre nos livros é que ele se aliou a outra tributo do Distrito 12, que era a tia da Mad, né, que é essa personagem que não existe. E o Haymitch acaba vencendo os Jogos Vorazes por inteligência, mas é por isso que ele se torna uma pessoa tão perturbada, né, porque ele venceu jogos que tinham o dobro de tributos
tributos. Eu queria muito ter visto isso no filme, e eu realmente fiquei muito triste que isso não aconteceu. E agora vamos falar dos outros tributos. Primeiro a gente tem que falar deles, o Finnick e a Mags, que são os tributos do Distrito 4. Eu não preciso dizer pra vocês o quanto eu amo o Sam Claflin pra fazer o Finnick. Ele é perfeito. Quando foi anunciado, eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, obrigada, meu Deus, por isso, porque realmente é a imagem perfeita do Finnick. O Finnick é charmoso, ele é divertido, ele é engraçado, e ao mesmo tempo ele é um assassino muito habilidoso. Eles são os grandes aliados da Katniss e do Peeta quando eles entram nos Jogos Vorazes, né? E o Finnick é um cara que ele sempre antagoniza a Katniss de alguma forma, né? A Katniss não confia 100% nele, mas por algum motivo o Finnick tá 100% do lado dela. E a gente sabe que no próximo livro e no próximo filme, o Finnick vai se tornar um dos personagens mais importantes, né? Ele é essencial ali pra toda a história, e a história dele também é uma das mais tristes e uma das que eu mais amo. E é claro que a gente tem a Mags, que é uma personagem que acaba se sacrificando pra salvar o Peeta, né? E a Katniss, ela não entende. Ela só vai entender isso no final da história. A morte dela é um pouco diferente. No livro, ela é 100% carregada pelo Finnick, ela não consegue andar, né? E ele tem que carregar ela nas costas o tempo inteiro. Só que o Peeta, por ele ter a perna machucada e ele quase ter morrido quando ele bateu no campo de força, ele tá completamente debilitado. Então o Finnick tem que carregar o Peeta e a Katniss tem que carregar a Mags. Só que chega um momento que a Katniss também tá toda ferrada por causa da névoa e ela não consegue mais carregar. E aí a Mags percebe que tem que ser ou ela ou o Peeta. E tem que ser o Peeta. Então ela anda em direção à névoa e ela se mata. No filme, o Finnick não consegue mais andar. O Peeta e a Katniss precisam levar o Finnick e a Mags e eles não conseguem. Então a Mags também, né, comete o suicídio ali, entra na névoa e eles conseguem tirar o Finnick de lá. E eu também acho que a relação do Finnick com ela é muito importante, porque a Mags se voluntaria para tomar o lugar da Annie, que é o grande amor da vida do Finnick, e ela era a mentora do Finnick quando ele ganhou os jogos com apenas 14 anos, a pessoa mais nova até hoje a ter ganhado os jogos. Então, eles têm toda uma relação ali muito de família, né? E a morte dela afeta muito o Finnick, a gente vê inclusive no livro ele chorando. Eu acho que no filme ele fica um pouco mais blasé assim, mas óbvio, ele também é afetado por isso de várias formas. E entra ela, Joanna Mason. A Joanna é uma das minhas personagens favoritas também. Ela e o Finnick com certeza são adições essenciais para a direção que a história vai tomando. Mas a Joanna é uma garota debochada, ela não tem papas na língua, ela fala o que ela acha, né? E ela é perfeita. A Diana Malone fez um trabalho excelente dando vida à personagem da Joanna. E inclusive a cena dela no elevador é melhor do filme do que no livro, porque tudo nessa cena é perfeito. A Joanna ficando pelada ali no elevador na frente do Hammett, do Peeta e da Katniss. E a cara da Katniss, as expressões que a Jennifer Lawrence faz nesse momento são assim, impagáveis. Esse momento é incrível, mas em vários momentos a Katniss se vê admirando a Joanna pela coragem dela, né? E a Joanna é a personagem que xinga o Snow, né? Fala um monte de verdades pra ele de dentro da arena e todo mundo fica meio tipo, nossa, e ela fala assim, eu só tô falando isso porque eles não têm como me machucar mais, não existe mais ninguém que eu amo vivo. A Joanna é uma personagem que também tem uma história bastante triste e a gente sabe que o futuro dela também é bastante terrível, né? Já que ela não vai ser resgatada pelos rebeldes no final do filme, mas sim pela capital. Hey, how does that sound, Snow? What if we set your backyard on fire? E aí que entra o Beach e a Iris. Eles também são dois dos meus personagens favoritos, são adições excelentes. É claro que a Iris, ela morre logo e ela morre exatamente igual, tanto no livro quanto no filme. Mas o Beach, ele é... eu amo. Ele é perfeito. Ele é interpretado pelo Jeffrey Wright, os fãs de Westworld com certeza reconhecem ele, e eu acho que a adaptação do personagem ficou ótima, né? Como eu já falei pra vocês, a escolha de elenco de Jogos Vorazes é simplesmente maravilhosa. Pro Beach não seria diferente, já que ele é tão importante, é ele que tem o plano, né, de como eles vão sair ali, e tudo isso acontece da mesma forma. Nesse momento dos jogos, eu acho que a única coisa que eu queria ter visto, mas é mais por um favoritismo meu mesmo, é que nos livros a gente tem o distrito do Beach mandando pães pra eles dentro da arena. Então eles mandam 3 vezes 24 pães. O que isso significa? Significa a hora e o dia que eles vão ser resgatados da arena pelos rebeldes, né? A Katniss e o Peeta não têm a menor ideia do que tá acontecendo. Mas tanto o Finnick, a Joanna, o Beach e a Iris, eles sabem, né, o que tá rolando. Eles têm ideia de que vai ter esse resgate, que eles vão ser tirados dali de dentro da arena. Eles só têm que sobreviver. E é por isso que nesses Jogos Vorazes, os tributos, eles não se matam tanto, né? As mortes são muito mais pelas ameaças que a própria capital coloca na arena, que inclusive é a minha arena favorita, porque é um relógio, gente, com muitas ameaças diferentes a cada hora. Isso, eu amo, assim, é incrível.
incrível, é surreal, assim. E a Katniss, ela vê o Finnick contando os pães um a um, assim, com muito cuidado, e ela fala assim, cara, o Finnick, ele tá meio obcecado por pães, né? Não, Katniss, não é isso. O Finnick, ele tá tentando entender a mensagem. É claro que ela não tinha como saber, mas o Finnick conta os pãezinhos e descobre que o resgate deles vai acontecer no terceiro dia dos jogos, às 24 horas, né? À meia-noite. Finnick conta os pãezinhos, girando cada um deles nas mãos antes de colocá-los em ordem. Não sei o que rola entre Finnick e pães em geral, mas parece que ele adora manuseá-los. O final do filme e do livro é basicamente igual, a Katniss atira lá a flecha, só que no livro, como tudo é narrado diretamente do ponto de vista da Katniss, ela acha que ela foi traída pela Joanna e pelo Finnick, né? Ela acha que esse momento finalmente chegou, e quando ela vê o Brutus ele fala que ela tá morta, ela tá muito ferrada, tipo, ela tá com sangue, ela não consegue enxergar nada, ela não consegue respirar, ela tá morrendo. No filme, a gente vê diferente, ela não tá morrendo, ela fica de pé, ela foi traída, ela acredita nisso. Mas eu acho que esses momentos finais são muito agoniantes, assim, você não consegue respirar, porque você precisa entender o que tá acontecendo, o que está acontecendo. Começa a bater uns canhões ali, ela vê que tem gente morrendo, ela não sabe quem é, mas ela torce pra que não seja o Peeta, e que, na verdade, no final das contas, o Peeta, ele vai ter só uma pessoa pra enfrentar dentro da arena, e pra ele ser o vencedor. Então, ele vai conseguir. Então, a Katniss, ela vai seguir com o plano, ela vai atirar a flecha pra estourar tudo, né, pra usar a força do campo de força pra dar um choque em todo mundo. Só que, nesse momento, ela se lembra de uma frase essencial do Haymitch. Se lembre quem é o verdadeiro inimigo. E a Katniss sozinha percebe que o verdadeiro inimigo não é ninguém que tá ali, não é nenhum dos tributos que tá ali com ela, mas sim o Presidente Snow e a capital. No filme, quem fala isso pra ela é o Finnick. O Finnick fala essa frase pra ela, ele fala, Katniss, lembra quem é o verdadeiro inimigo. E a Katniss, ela tá em dúvida, ela vai atirar no Finnick, e aí no final ela acaba atirando no campo de força, tudo explode, e ela finalmente é resgatada. A gente, é óbvio, tem a impressão de que ela tá sendo resgatada pela capital e que ela vai ser pega por eles. E esse momento no livro também é muito mais agoniante. Eu não sei, talvez se a gente tivesse no filme uma narração da Katniss nesse momento, mostrando esses sentimentos todos, a gente teria se aproximado mais dessa agonia. Mas é óbvio que ao mesmo tempo é agoniante, só não chega aos pés do que acontece no livro. Porque ela é resgatada e ela acorda dentro de uma aeronave, ela não sabe o que tá acontecendo, e aí ela pega uma seringa porque ela quer matar o Peeta como um ato de misericórdia, porque ela acha que ela foi capturada pela capital e ela não quer que ele seja torturado por informações que ele não tem. Nada disso fica muito claro no filme, porque a Katniss só pega uma seringa e sai na outra sala, tipo, dane-se quem ela vai encontrar, e ela encontra o trio mais esquisito de todos. O Haymitch, o Finnick e o Plutarch, que é o momento que a gente fica tipo, meu Deus, né? Que a gente descobre que ele é o agente duplo e que ele tava enganando o Snow em todas as cenas que eles apareceram no filme, ele tava enganando ele. Ele vai dando essas ideias pro Snow pra mostrar que ele tá do lado dele, quando na verdade ele não tá, né? Ele tá espiando mesmo. E aí a gente tem uma cena icônica, que é o Haymitch segurando a Katniss e falando assim, então é você e a seringa contra a capital, né, querida? Katniss, não sei se foi a ideia mais inteligente de todas, e nesse momento ela descobre todo o plano, né, toda a revolução e tudo mais, e claro, descobre que o Peeta não está lá, que o Peeta e a Joanna foram pegos pela capital e foram levados. E aí a Katniss fica indignada, eles têm que sedar a Katniss, porque ela, né, não consegue, não dá pra conversar com ela, mas, né, acontece que a Katniss acorda, ela já está num outro lugar, e ela está lá com Gale, que conta pra ela que ele conseguiu salvar a mãe e a irmã dela, que elas estão vivas, elas estão a salvo. E aí a Katniss fala, mas onde a gente tá? A gente tá no Distrito 12? E eis que Gale solta a grande frase, né? There is no District 12. It's all gone. E esse é o final do nosso livro, do nosso filme, do nosso vídeo de livro versus filme de Em Chamas. É claro que agora a gente precisa falar da esperança, a grande finalização, o grande encerramento dessa trilogia. A gente tem um livro, 2 filmes. Eu ainda não sei qual vai ser a dinâmica, o que a gente vai fazer, se vão ser 2 vídeos ou um só vídeo pra contar essa história. Depende muito do que vai acontecer quando eu começar a ler e assistir aos filmes, então eu conto pra vocês. Mas uma certeza é que no dia 22/5 a gente vai ter o próximo vídeo do nosso Revisitando Jogos Vorazes. Então já bota aí na agenda, já bota o seu despertador pra assistir ao vídeo 22/5. Por favor, deixem os comentários de vocês, os feedbacks, qual é a cena que vocês mais queriam ter visto no filme que não tinha. E claro, né, vamos todo mundo concordar que essa adaptação é a mais perfeita. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha aqui nesse vídeo. Eu tô muito feliz de estar trazendo esse conteúdo muito legal pra vocês. É um conteúdo que dá um pouco de trabalho, mas o resultado final é incrível. Então, muito obrigada pra todo mundo que comentou no vídeo de Jogos Vorazes, todo mundo que compartilhou, todo mundo que deixou uma mensagem legal falando o quão impressionado, o quão legal tava o vídeo. Continuem fazendo isso aqui nesse vídeo pra eu poder continuar trazendo outros vídeos pra vocês. E é claro, a gente
se vê no próximo vídeo. Tchau!